E aí pessoal, aqui é o William, sejam bem-vindos a mais uma aula de Construct 2. Dando continuidade aqui com o nosso projeto, o que nós vimos na aula passada? Como listar esses dados aqui do meu banco de dados e como está inserindo resultados no meu banco de dados. Então a gente fez uma inserção e uma listagem no nosso database, tá? Nessa aula a gente vai dar a introdução ao login e senha. Aqui, por exemplo, num exemplo de rank, eu não preciso ter login e senha. Que eu chego até o final da fase, coloco o meu nome e essa pontuação já é imputado diretamente na minha tabela. Mas digamos que eu faço um RPG ou qualquer jogo que eu queira saber estatísticas desses usuários, por exemplo, eu quero saber quantas moedas tal jogador tem, se ele está banido, não está. Então eu vou ter que controlar isso através de um acesso, né, que a gente chama. Então, esse acesso vai ser o nosso login e senha aí que a gente vai fazer. Na primeira aula lá dessa série eu tinha feito uma brincadeira ali com os jogadores, então tem alguns aqui de exemplo, até a gente não vai usar esses dois caras aqui. Então nessa aula eu pretendo mostrar para vocês como fazer o login e na próxima aula eu pretendo mostrar para vocês como que faz para o cara se cadastrar, tá? Então aqui eu já vou deixar vocês podem inserir o resultado por aqui, ó. Se clicar aqui em inserir, você consegue colocar um valor. A única coisa que vocês não precisam preencher é o ID, que como a gente marcou no campo auto-incremento, ele já vai incrementar sozinho. Então se eu colocar um nome lá, por exemplo, colocar lá Carlos, e-mail, carlos@hotmail.com, senha, ABC. Essa senha a gente vai criptografar depois, tá? Tô deixando aqui só para teste, ó. Uma linha inserida. Se for visualizar aqui, tá lá, Carlos ABC. Então vocês podem inserir o resultado por aqui, só para a gente fazer o teste nessa aula, tá? Então, sem muita enrolação, o que a gente precisa fazer aqui? A tela de login. Eu vou estar pegando e usando a mesma largura aqui do nosso projeto, 1024 por 640. Então, eu tenho que fazer uma tela nesse tamanho. Eu vou usar o Fireworks aqui para fazer, tá? Vou pegar qualquer wallpaper que eu achar aqui. Vou pegar esse daqui. Nós vamos fazer em uma tela de login, tá? Vou fazer só um protótipo aqui mesmo, coisa rápida. Lógico, aí vocês têm mais tempo, então vocês podem fazer com mais calma. Aqui a minha tela vai ficar feia porque eu tô fazendo ela correndo, né? Deixa eu ver aqui, dá pra gente adicionar. Vou adicionar esse ninja aqui. Vou adicionar um quadrado aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Papers. Deu o nome do meu jogo. Vai se chamar Ninja Game. Bem criativo o nome, né? Tá, deixa eu colocar aqui. Pegar um estilo legal aqui. Eu não gosto de usar esses estilos prontos aqui, mas para nossa aula vai ser interessante dar um resultado rápido aí. Não preciso perder tanto tempo personalizando. Então aqui é o nome do meu jogo e aqui vai ser a área lá de login e senha, né? Então eu vou ter lá um campo que eu vou adicionar pelo construct, onde vai ser o login e embaixo vai ser a minha senha, tá? Aqui eu só vou fazer uma borda normal para ele aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Vou fazer isso aqui. Isso aqui. Deixar essa arredondada. Acho que ficou pai. Deixa eu ver um outro aqui. Deixar esse amarelo aqui, ó. No fundo eu jogo um branco, né? Então aqui é o login, senha.
Informe seu login. Informe sua senha. Daí eu vou deixar um botão. Vocês podem fazer com imagem. Eu vou usar o botão do próprio Construct lá, tá? Então eu acredito que seja mais isso. Uma tela bem básica aí. Deixa eu... sei lá, fazer um chão aqui. Tá? Dá a impressão que ela tá voando. Vou deixar aqui mesmo. Tá, essa é a minha tela de login. Eu vou salvar ela aqui, ó. Salvar como login. PNG. Vou criar um layout aqui. Chamado login. Vou renomear aqui. Então vai ter lá 1024 por 640. Tá lá, tá bonitinho a nossa tela de login. Porém, esse campo aqui ele tá com uma imagem, tá? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou dar 2 cliques aqui e vou procurar o text box. Esse cara aqui, vou adicionar ele por cima aqui, ó, tá? Então vai ficar assim. Text box login. Como o meu login vai ser o meu e-mail, que eu deveria ter colocado informe seu e-mail, ou colocar aqui embaixo, eu vou colocar aqui, ó, text box e-mail. E vou adicionar um outro, que vai ser para senha. Então, outro text box. Text box senha. Então, já coloquei os 2 text box. Preciso de um botão. Vão ser 2. Um deles chamado fazer login. Ou entrar, vocês escolhem o termo aí. ptm fazer login. E um outro de crie sua conta. Crie sua conta. Que também vai para um outro layout. Vou deixar aqui embaixo. Então, btm crie sua conta. Salvar aqui, né? Vamos ver lá. O cara vai digitar o login dele, vai digitar a senha e vai clicar em fazer login. Só diminuir isso aí. Vocês conseguem alterar a propriedade desses text box aqui, ó, depois pelo CSS. Então, se você souber um pouco de CSS, você consegue fazer essa personalização aí que a gente fala, tá? Eu não lembro aqui agora onde é que fica a propriedade, deixa eu ver aqui se eu acho. ID, não, devia ter um negócio de CSS aqui. Não lembro onde é que fica. Bom, mas isso não veio ao caso agora. Vamos dar continuidade com a nossa aula. Então, quando eu clicar fazer login, ele tem que enviar meu e-mail e minha senha para algum lugar. Que lugar é esse? Para um arquivo PHP que a gente vai criar lá naquele nosso sisteminha, tá? Então, aqui na primeira aula eu tinha criado a API, que eu chamei como exemplo. Eu vou copiar esse conteúdo aqui e vou criar um novo arquivo chamado de jogadores.php. Vou habilitar esse header location aqui, que ele vai permitir conexões Ajax de todos os lugares. Require once, vou chamar minha classe de jogadores e vou instanciar minha classe de jogadores. A partir daqui eu já posso começar a fazer minhas queries, que são as consultas no banco. Como que funciona a autenticação de um login? Então, vocês escolhem o dado que você quer conferir, por exemplo, tem que bater o e-mail e a senha, tá? Então, você vai verificar isso aqui no banco. Como que você verifica? Através de um SQL. Então, por exemplo, se eu tenho um comando SQL básico aqui, ó, que é
select asterisco from jogadores. Selecione tudo da tabela jogadores. Se eu executar isso daqui agora, vai me trazer todos os resultados da tabela jogadores, tá? Porém, eu não quero todos os resultados, eu quero só o e-mail e senha, tá? Então, eu poderia fazer diferente. Selecione e-mail from jogadores, tá? Então, ele só ia trazer o e-mail dos jogadores, tá? Qual que é a lógica? Você selecionar tudo da tabela de jogadores, passando um where. O que seria o where? O where ele vai dizer onde o que. Daí você tem que colocar a tua lógica. Então, onde e-mail for igual a isso aqui, por exemplo. Que é um e-mail que a gente tem cadastrado ali. Então, selecione tudo onde e-mail for igual a esse cara aqui, ó. Deixa eu ver só se tá assim meu e-mail ali. hotmail.com, né? Faltou. Ó, então bateu o resultado. Achou? Ele vai trazer o resultado. Se não achar, não vai trazer nada. Então, estou selecionando o resultado da minha tabela, passando o e-mail. Se eu quiser passar a senha também, então, e-mail, end, senha, que é a coluna do meu banco, igual a quem? A senha que eu passar lá. Então, se eu passar uma senha, por exemplo, lá, XYZ, é uma senha que não existe. Ele vai trazer 0 resultado. E agora, se eu passar uma senha que existe, por exemplo, teste 444. Vamos mudar isso aqui, ó. Vou deixar para teste só. Fica mais fácil. E eu fazer uma SQL passando o teste, ele vai achar o resultado. Então é assim que funciona, tá? Você passa um e-mail ou um login, qualquer coisa que você queira, junto com uma senha. Se bater esses dois resultados, ele vai retornar verdadeiro, senão ele vai retornar falso. Então a nossa query, basicamente, é essa SQL aqui, ó, que a gente vai fazer. Porém, esses dados aqui, e-mail e senha, vão vir dinâmicos. Da onde que vão vir isso daqui? Do que o cara digitar aqui, ó. Tá? Então ele vai conferir isso daqui com o teu banco de dados. Tá? Se existe, ele vai deixar passar. Se não existe, ele vai falar que o jogador não existe. Aí você tem que tratar isso daí. Tá? Então como é que funciona aqui pra gente fazer aqui? Vamos fazer só como teste. Então eu vou ter um e-mail, coisa daqui e assim, coisa daqui. Então vai ter lá e-mail. Depois a gente vai pegar via post, tá? Eu quero só mostrar a query aqui para vocês. E a senha igual a teste. E aqui a gente vai fazer um método, tá? Então, vou chamar aqui os nossos jogadores. Verifica jogador. Esse método aqui, ó. Vou fazer uma variável chamada verifica receber ele. Então, nós vamos criar esse cara aqui agora. Ó. O que seria um método? É uma... Como é que eu posso dizer? Uma função que você vai criar aqui dentro da tua classe. Então, a gente vai ter a classe de jogadores e vamos criar aqui, ó. Public function verifica jogador. O que eu vou passar por parâmetro? Isso daqui é igual uma função que você usa ali no construct, tá? Igual essa função que tem aqui, por exemplo. Function, que eu acho que eu já acabei adicionando. E ela está... Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, function. É igual esse objeto aqui que você usa, tá? É a mesma coisa para PHP, JavaScript, é tudo igual. Uma função, então, pode receber vários parâmetros. Nesse caso, a gente vai passar dois. Quais seriam eles? E-mail e senha. Tá? Então, vai ser o primeiro parâmetro e-mail, o segundo parâmetro senha. Como que eu vou recuperar isso daqui? No momento que eu for declarar essa função, eu vou passar para o cara aqui o e-mail e a senha. Esse e-mail está vindo com esse resultado aqui e essa senha está vindo com esse resultado aqui, tá? Por enquanto está assim, depois vai vir via post lá dinâmico. Então ele vai pegar isso daqui e vai mandar para esse verifica jogador que está lá no nosso jogador.class e aqui dentro ele vai fazer aquela carry lá que nós fizemos aqui, tá? Porém, aqui a gente vai fazer respeitando as regras do nosso script, tá? Eu não posso simplesmente jogar isso daqui
A gente tem que fazer de uma forma aí que fique organizado, tá? Então, essa forma seria assim, ó. Vamos dar um return this carry. Sempre quando vai fazer consulta, você usa o care. Se for inserir, deletar e alterar, você vai usar o exec. Vai ficar assim, ó. Como é uma consulta, então usamos o carry. E agora sim, select asterisco from. Nós não passamos aqui o nome da nossa tabela, nós passamos assim, ó, this tabela. Porque a classe que estende aqui o jogador já sabe qual tabela você está falando. Então, this tabela você está se referenciando ao que você passou aqui dentro, tá? Então, digamos que você tem várias funções aqui. Imagine você ter que ir uma por uma mudando o nome da tabela. Não rola, né? Então, você coloca aqui simplesmente um nome que referencia a tabela uma única vez só. É uma forma aí de se organizar. Então, select asterisco from tabela, onde e-mail. Qual que é esse e-mail? Esse está vindo aqui? Não. Meu campo e-mail for igual a quem? Agora sim é esse cara que está vindo aqui. E-mail. And meu campo senha for igual a quem? Ao que está vindo ali por senha, tá? Opa, acabei quebrando a linha sem querer. Feito isso, eu fiz a minha carry. Aí eu preciso montar um array sobre essa carry. Então, como é um resultado, a gente usa esse método aqui, ó, chamado fit. Tá? Fit. Não lembro se é assim agora, parece que é. Bom, como que a gente testa se deu certo? Simplesmente executando esse script aqui, ó. Então, o nosso verifica vai retornar verdadeiro ou falso. Tem uma função no PHP chamada vardump, que é como se fosse um debug para você verificar que tipo de informação está chegando numa determinada variável. Então, estou verificando que tipo de informação está chegando nessa variável verifica, que está fazendo esse método verifica jogador lá no nosso banco de dados, tá? Então, você sai esse arquivo aqui, ó, jogadores.php, que está no nosso localhost, API, jogadores.php. Vamos dar uma olhada lá. Bom, não executou nada porque deu algum erro lá. Vamos ver que erro que deu. Tem algumas pessoas que mandaram inbox que ele está aparecendo isso daqui, ó. O meu servidor, ele está desabilitado para aparecer o erro. Então, mesmo que dê erro, ele não vai aparecer ali. Porém, se o teu estiver habilitado, você escreve uma função chamada in_set display errors 1 habilita e 0 desabilita. Então, se eu pôr 1 aqui, ó. Desculpa, não é init, é in_set. Ele vai aparecer aqui o erro que está dando na minha classe. Então, vamos dar uma olhada aqui. Tá, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Verifica jogador. Senha. Eu acho que escrevi errado o nome do... É fit, assim, ó. Tá? Então vocês só corrijam lá o finalzinho, que a gente errou. E colocando o 0 aqui, ó, os erros somem. Então, tá lá, o nosso array passando o e-mail e senha. Então ele retorna aqui o que essa variável verifica tá chamando pra gente. Então se eu passar qualquer coisa aqui, ó, se eu colocar um William 2, esse cara aqui não existe no banco de dados, tá? Então ele não deve retornar nada. O que acontece? Ó, ele retorna um booleano falso. Ou seja, esse cara não existe. Mesma coisa a senha, ó, o login tá certo, porém a senha tá errada. Então ele está retornando falso. E agora com a senha correta, ele vai retornar o usuário. Mesma coisa para os outros carinha que tem lá. Então tem o Carlos, se eu passar carlos@hotmail aqui e a senha ABC, ele vai me retornar os dados do Carlos, ó. Carlos e a senha, tá? E depois é só eu testar. Então o meu verifica tem um array do meu jogador. Tem todos os dados. Como que eu acesso esse array? Por exemplo, se eu quisesse o nome, eu iria colocar assim, ó, verifica, setinha, nome, tá? Então aqui eu estou mandando ele exibir na tela com eco. Então tem o nome do William. Se eu quiser o ID desse cara, ID. Se eu quiser o e-mail, e-mail.
Nunca, em hipótese alguma, dê eco na senha do cara. Tá? Você não pode retornar a senha. Senha é sigilo. Por isso que é criptografada. Mesmo que você quiser... você é administrador e quer saber a senha do cara, você não pode ter acesso a essa senha depois que ela é criptografada. Que uma vez criptografado com MD5, você não consegue fazer essa reversão. Você só consegue comparar senhas criptografadas com senhas já existentes e criptografadas. Eu vou mostrar mais para frente como é que funciona isso e daí vocês vão entender de boas, tá? Então, até o momento aqui eu ensinei como recuperar esses dados. Então, se nenhum resultado for encontrado, ele vai retornar falso, é só fazer o seguinte. Eu vou dar um if. If sempre retorna verdadeiro, tá? Condição. Então, estou verificando se essa condição é verdadeira. O que é verdadeiro? Verifica. Então, se retornar alguma coisa, quer dizer que os dados estão certos. Vou escrever um sim aqui, por exemplo. Se não, nenhum usuário encontrado. Ó, sim. Mudei aqui. Nenhum usuário encontrado, tá? Então, a gente vai dar essas respostas lá para o nosso construct. Porém, a gente não vai escrever aqui sim ou não. A gente vai organizar isso em números. Como assim em números? Então, por exemplo, die, essa função die é a mesma coisa que o... Mesma coisa não. Na verdade, ele vai exibir igual o echo. Então, se eu colocar aqui qualquer coisa, ele vai mostrar na tela. Porém, die morra, né? O pare aqui. Então, a partir daqui ele não vai executar mais nada. Ele vai chegar aqui e vai morrer o script aqui. Vai parar. Tá? Então, isso é uma proteção. Até para o script não continuar ali por algum motivo. Então, se deu certo, eu vou dar o die 1. Se não deu certo, vai retornar 0, tá? Lembrando que quando tem uma linha em if, não preciso dessas chaves aqui, ó. Então, poderia ser assim. Agora, se eu tivesse mais uma linha aqui embaixo, aí sim eu precisaria usar as chaves aqui. Tanto faz, tá? Você colocar ou não, isso daqui, na verdade, é regra de projetos, né? Design patterns. Mas fica aí a critério. Como a gente está numa aula só para ensinar vocês, não vou estar entrando nesses detalhes aqui. Bom, já temos a nossa API respondendo se o usuário está certo ou não. E agora a gente precisa fazer essa integração aqui no nosso construct. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. A minha primeira tela aqui na minha pasta do projeto, ó, First Layout, vai ser o meu login. Ou seja, o cara vai entrar no jogo e já vai cair de cara nessa página aqui. E eu estou usando a minha Event Sheet Login, que é o que eu vou fazer aqui os eventos. Então vamos lá. A hora que eu clicar no btn fazer login, então eu vou fazer assim. btn fazer login, on clicked, eu tenho que mandar para o Ajax uma requisição do tipo post. Para quem que eu vou fazer essa requisição tipo post? Para esse cara aqui, ó. Aqui por enquanto a gente não tratou, tá? Se ele está inserindo no banco de dados ou está só verificando. Nessa aula a gente só vai verificar, então eu vou deixar assim por enquanto. A aula que vem a gente vai dar uma mexida nesse script, tá? Então, manda o cara para essa URL. Vocês podem fazer uma variável global que contém essa URL aqui. Então, digamos que você está testando no local, você coloca lá 127. Se está testando no remoto, você vai colocar o nome do teu domínio, tá? Fica mais fácil para você organizar. E a tag que eu vou chamar de verifica usuário. E o data seriam meus parâmetros. Quem que seria os meus parâmetros? O meu campo e-mail e o meu campo senha. Então, txt box senha, txt box e-mail. Eu vou estar passando eles aqui, ó. Da seguinte forma. E-mail igual textbox e-mail.text, catena aqui, e senha igual textbox senha ponto text. Bom, seria isso. Depois que ele fazer isso daqui, ele vai me retornar 1 ou 0, ou seja, se deu certo ou não deu, eu tenho que tratar isso daqui. Como é que eu trato isso aqui? Então eu vou verificar
se meu Ajax verifica o usuário completou, eu posso fazer o seguinte. Se a resposta dele for 1, eu posso mostrar... Posso mostrar não, tem que mandar o cara pro meu level 1 lá. Se a resposta for 0, eu tenho que exibir alguma mensagem, tá? Então, vou colocar um texto aqui qualquer, que vai servir de feedback para nós. 3 pontinhos aqui. Você pode deixar vazio aí se você quiser. Então, esse aqui vai ser o log, underline login. Então, vou fazer um subevento aqui. Opa. Bom, acho que tem que fazer uma variável receber o resultado do Ajax primeiro, né? Então, vou fazer assim. Deixa eu ver como é que fica melhor para a gente fazer aqui. Deixa eu pensar. Bom, vamos colocar aqui uma variável global chamada resposta. Poderia colocar uma local ali também. Vamos trabalhar com a global. Resposta. Eu tenho que colocar um número que seja diferente de 1 e 0 aqui, tá? Então, deixar ela que ela comece lá com 9, lá, com 10 que seja. E depois que fazer isso daqui, eu vou fazer um subevento comparando aqui, ó. Se a minha variável resposta for igual a 1, o meu login vai receber um texto lá, ó. Sucesso. Quer dizer que esse usuário existe. Se a minha resposta for igual a 0, dados incorretos. Tento novamente. Eu poderia tratar que tem 1 e 0, mas eu poderia fazer esse tratamento que, tipo, quando o cara vai se cadastrar, eu tenho que ver se não tem um login e uma senha. Um login já cadastrado. Tem todas essas validações meio chatas para fazer. Então, por isso que eu separo via número. Aí você consegue controlar melhor isso daí. Vamos testar lá para ver se deu certo. Tá? Então, vou formar lá meu login. Ah, pera aí, galera. Não vai dar certo aqui ainda. A gente tem que fazer esse cara aqui, ó. Receber o post que está vindo aqui do campo. Porém, se eu clicar aqui em qualquer coisa, ele vai dar como um sucesso, né? Ou é para dar como sucesso. Deixa eu ver aqui. O que ele está fazendo. Aqui você aperta F12 do Chrome, nessa guia network aqui você consegue ver os dados trafegando aqui, ó. Então você vai ver que eu vou clicar em fazer login, ele vai fazer uma requisição aqui para jogadores. E-mail e senha está indo vazio, que eu não passei nada. E a minha resposta está voltando como 1. Tá, beleza. Só aqui mesmo que eu marquei, não... faltou a gente trazer essa resposta para nossa variável aqui, ó, que eu acabei esquecendo. Então depois que ele fazer isso daqui, eu vou setar minha variável resposta para o ajax.lastData. Deixa eu ver o que dá para fazer aqui, ó. Na verdade é aqui, né, galera? Eu bobeei hoje. Esse cara que eu tenho que setar depois que ele estiver completando. Peço desculpa, eu acabei errando ali. Então vamos fazer aqui agora. Por isso está demorando. Vou colocar lá teste. Fazer login. Sucesso. Teste 2 que não existe. Dados incorretos novamente. Ah, agora tá filé. Tá rodando certinho. Então é isso aí, galera. A hora que eu colocar um login certo, vai dar sucesso. A hora que eu colocar alguma coisa que não existe, vai dar dados incorretos. Tanto a senha como o login, ó, se eu colocar aqui, ele vai bater lá e vai ver que não existe. Bom, para finalizar aqui agora, ó, vamos vir aqui nesse cara da senha.
E tem o tipo dele aqui, ó. Vamos deixar em password. Para que isso? Para quando você começar a digitar assim aqui, ó, ele fique só as bolinhas ali, não apareça o que você está digitando. E aqui, ó, depois na verdade não vai ter esse sucesso, só se der erro que eu vou tratar. Se for sucesso, eu vou mandar o cara lá pro meu layout level 1. É lógico, depois que eu mandar o cara pro level 1, eu tenho que, digamos assim, ter os dados desse cara gravado numa variável. Então eu poderia criar aqui, ó, uma variável chamada nome, ser texto. Poderia ter o e-mail do cara, menos a senha, né, que evita gravar a senha do cara. Enfim, eu iria para uma tela onde eu iria recuperar todos esses dados do nosso personagem. Eu vou fazer essa tela na aula que vem. Então, digamos que o teu personagem tenha itens, tenha, sei lá, armaduras, moedas, você iria recuperar numa tela de loading, digamos assim. Então, fez o login, tá certo, tá. Agora você vai ver tudo que esse cara tem gravado no banco de dados e vai estar passando para as variáveis globais ali. Tá? Então, vou entrar em detalhes na próxima aula sobre isso. Nessa aula a gente vai ficar assim mesmo, tá? O usuário logou, ele vai pro level 1 lá. Então, e aí? Beleza, galera? Nessa aula foi isso. A aula ficou um pouquinho longa. Eu perdi ele algumas vezes, mas acho que deu para entender ali de uma forma mais simples, né? Como que funciona essa parte do login e senha com PHP. E é bem tranquilo. Nas outras aulas a gente vai começar a tratar ali os dados. E qualquer dúvida que vocês tiverem, só deixar aí no comentário. Se você gostou, dê um joinha aí. E até a próxima. Abraço.